Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Hoje eu me senti mais à vontade e um pouco mais preparada para poder conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu com minha mãe. Arrumei um cantinho aqui no meu lote, na minha casa. E falei, não, se eu não falar agora, é provável que eu não venha falar. Eu não consigo falar. Não vim antes por vários motivos. Eu não conseguia nem abrir os olhos. Tá tudo, eu tô toda assim, toda, eu acho que eu tô toda inchada, desidratada e de tanto chorar. E se eu começar a chorar aqui também, gente, vai ser compreensível, creio que sim. Deus recolheu a minha mãe. Minha mãe já tinha tido um AVC há 2 anos atrás e desde então ela ficou acamada. Minha mãe é portadora de Alzheimer. Minha mãe não tinha outras doenças, outras complicações. Vocês podem olhar no último vídeo que eu postei, a minha mãe tá com alguns pontos arroxeados no rosto e nas mãos também. E eu vinha observando aquilo e eu pensava, olhava a pressão dela, a pressão estava normal, olhava se estava com febre, não estava. Gente, de coração, eu nunca vi uma doença tão terrível quanto o Alzheimer. Vocês podem discordar de mim, não tem problema, não tem. Mas o Alzheimer é uma doença que ele mascara outras doenças. A febre, por exemplo, no portador de Alzheimer, ela é quase que, ela é difícil de se apresentar. Então, quando ela chega a manifestar, eu percebia que a minha mãe estava com alguma febre, alguma coisa, algum desconforto, mas ela não falava. A gente perguntava, mãe, tá bem? Tô bem. Mãe, tá bem? Tô bem. E eu observei também que ela estava suando demais, só o rosto, só assim. Ela suava muito, só a testa e o rosto. Ela não reclamava nada. Justamente por isso, porque o Alzheimer, ele mascara e a pessoa com demência, ela chega a um certo ponto que ela não sabe mais o que é dor. Eu conversei, eu estava em contato com uma colega minha e ela é enfermeira, 2 amigas que são enfermeiras, e eu conversei muito com elas e elas disseram para mim, Sandra, olha a saturação da sua mãe. E pedi minha irmã que levasse o oxímetro, minha irmã levou o oxímetro. E quando eu fui olhar a saturação, a primeira vez que eu coloquei no dedinho dela, estava 85. E aí eu falei, eu vou mandar para minhas amigas e tal. Tenho vídeo sobre isso, Mandei para minhas amigas e elas falaram, Sandra, leva sua mãe para o hospital, socorre a sua mãe. Não foi possível socorrer minha mãe naquele dia. E no outro dia, se não me engano, chamei o SAMU e levei minha mãe para o hospital. Aí minha mãe ficou no hospital de 1 hora até, se não me engano, umas 9 da noite, umas 8h30 da noite. E o médico disse que realmente a saturação dela estava baixa, muito baixa. A saturação tende a ficar baixa, mas o baixo é 90. 90. Não pode ser menos do que isso. Para nós que andamos, que temos nos movimentamos mais, a nossa saturação ficar até 93, 95, tá de bom tamanho. Mas para eles não pode. E ali a saturação da minha mãe controlou, mesmo depois que tirou o oxigênio dela, a saturação controlou. E eu não esperava. Aí eu tive um problema, porque eu estava sozinha no hospital com ela, e o hospital foi enchendo. E eu não suporto ficar em lugar fechado, que não tenha janela. Para mim, lugar tem que ter janela. Tinha ar-condicionado na sala que ela estava e eu comecei a ter crise de ansiedade.
E eu fiquei muito mal com crise de ansiedade. Comecei a sentir falta de ar e aquelas paredes começaram a vir sobre mim assim. E quando eu percebi, eu estava na sala do médico que tinha atendido a minha mãe. E eu falei com ele: doutor, me ajuda porque eu acho que eu tô morrendo. Ele me examinou e falou: você tá tendo uma crise de ansiedade. Ele foi, avaliou a minha mãe de novo. E a minha mãe tava bem, a minha mãe, ela deu aquela renascida. A minha mãe, ela me chamou. A minha mãe veio no carro, conversando assim, no limite dela. Ela olhou as lâmpadas. Ela disse pra mim que falou assim: tem 2 anos que eu não saio de casa. Mas não, ela já havia saído sim para fazer consultas. Sempre foi muito difícil sair com a minha mãe, pela questão da mobilidade mesmo. E sempre que a gente saía com ela, tinha que ser aquele Uber para cadeirante. Mas a minha mãe saiu sim durante o tempo que ela ficou acamada, ela saiu sim. Mas na cabeça dela, ela não saiu. E estávamos no carro, eu, meu esposo e meu filho. E meu esposo brincando com ela, falando algumas coisas com ela e mexendo com ela. E ela falou comigo assim: Sandra, fala com ele pra parar. Aí eu brigava com ele pra falar pra Celinho: para de mexer com a minha mãe. Eu não gosto que mexe com a minha mãe. E, gente, ela tava bem. Eu achei aquela melhora pra acontecer o pior. Só pode ser. Deixei a minha mãe em casa, dei o lanche, dei a medicação que precisava dar. Limpei ela todinha, porque já estava tarde e eu estava só com meu irmão, mas meu irmão estava lá no dia. E eu falei: eu não vou dar um banho nela porque pode ser perigoso. Eu deixo ela cair. Eu limpei ela todinha, troquei a fralda, beijei, pedi a bênção. E eu vim embora. Por que eu vim embora? Meu irmão ficou com ela. Meu irmão ficou. Era o dia dele de passar a noite. No outro dia de manhã, e quando eu saí de lá, ela já estava mais sonolenta. Eu ainda falei assim: mãe, a senhora nem tá me dando mais bola. Ela queria dormir rápido, né? E eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, eu comecei com enxaqueca fora do comum. Quando o médico nos liberou, ele disse o seguinte: Sandra, a sua mãe, a saturação dela normalizou, sem o oxigênio, a saturação dela normalizou. Eu vou liberar vocês, mas se começar a baixar for 89, já vem com ela, tá? Tá. Na terça-feira de manhã, a minha irmã me liga e fala assim: Sandra, o que aconteceu com a mãe no hospital? Eu falei: nada. Ela estava muito bem. Por quê? Sandra, a mãe não acorda. Eu falei: como assim? Ela falou: o que vocês deram para ela? Deram algum remédio, algum medicamento para ela lá? Eu falei: não. O médico não deu nada, o médico não deu nem um AS, nada. O médico não deu nada. A minha mãe estava bem, sabe o que é bem? Bem. Aos olhos dele, estava bem. Olha, que tem base isso. Mas para, Faruque. Não, Faruque. Tem que amar, né, gente? A mãe não tomou nada. A única coisa que aconteceu lá foi a mãe lanchar. A mãe tomou café
E no mais isso, nada. O médico não passou nada e nem trocou a medicação dela. Falou que a medicação dela estava certinha. Nada. Ela falou assim, porque ela falou comigo assim, porque agora o caso está preocupante. A saturação dela baixou muito. E eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, realmente a minha mãe não acordava. E eu chamei, mãe. Gente, tava todo mundo ao redor da cama dela. E aí, nisso, o SAMU chegou e já foi olhando. Ela tava com 49 de saturação. Quase, mais um pouco que ela morria em casa. Socorreu ela rapidamente, foi para um outro hospital. E desse hospital que ela foi, não podia ficar com ela. Não podia. Então, assim, quando o SAMU chegou, que foi avaliar minha mãe, eles falaram, olha, ela teve outra AVC à noite e quis saber o que aconteceu à noite. O meu irmão falou que não aconteceu nada, que ela dormiu a noite toda. Então, o médico falou assim, o paramédico disse, olha, ela teve outra AVC. E aí, eles apertavam aqui nela, sabe? E aí a única reação dela, ela tentava levar a mão para poder tirar a mão do médico do externo dela, para poder, porque estava incomodando ela. Levou para o hospital. Foi a última vez que eu vi a minha mãe. Ela saindo de casa, na ambulância. Com vida foi a última vez. Minha irmã acompanhou ela, eu tava muito mal de enxaqueca. Minha irmã acompanhou. E quando foi umas 3h30, 4 horas, a minha irmã liga, que havia tido, né, um diagnóstico mais preciso. O médico falou, olha, ela vai ficar no isolamento por causa da Covid, por causa da saturação. Enquanto a gente não provar que ela não tem, que ela não tá, né, com Covid, que o caso dela não é Covid, ela vai ficar nesse setor aqui. E aí você pode ir embora e nós vamos dando notícia por telefone. Na quarta-feira teve outro boletim, ela estava no oxigênio, ela estava desenvolvendo bem. Eles iam fazer uma outra tomografia, porque a que ela fez no dia que ela chegou não tinha mostrado nada de eles têm um modo de falar, né, diferente, que não tinha mostrado nada de interessante e que eles iam pedir outra tomografia e quantas fossem necessárias até descobrir o grau. Na quinta-feira foi o mesmo boletim, só que pra mim não tava legal. Não é que eu não estava concordando. Pra mim, eu falei, não, eu quero saber mais, eu quero saber de verdade, conversar frente a frente. E eu falei, eu vou lá. Eu contei pra vocês no último vídeo o que aconteceu, né, lá. Tudo que estava acontecendo até então. E disse que se a minha mãe continuasse progredindo do jeito que estava, eles iam mandar ela embora na semana seguinte, que seria na semana que ela faleceu. Porém, ela ia ter que usar o oxigênio em casa. No sábado, eles ligaram pra mim, me passando o boletim da minha mãe, e eu também pedi que eles fizessem uma chamada de vídeo pra gente poder ver ela, porque a gente tinha o direito disso, de vê-la, né? E enquanto eu estava saindo do hospital, eles fizeram a chamada de vídeo, porém fizeram com a minha irmã, com as minhas irmãs. Então, as minhas irmãs viram, meus irmãos viram, mas eu não vi a minha mãe. No sábado, o médico me ligou, aí ele falou comigo assim, eu cheguei aqui hoje e eu tenho, e tô surpreso com duas coisas. Eu falei, o que foi? Ele falou, olha, a primeira é que a sua mãe
o quadro dela evoluiu e ela tá com uma febre de 39,5. E nós já havíamos começado com o antibiótico, mas agora a gente aumentou bem a dosagem e a pressão dela tá 22/12. Mas não precisa preocupar, porque nós já vamos acertar aí. Me explicou o procedimento, me explicou o que seria feito. E eu repassei tudo para minha família, para meus irmãos. Tá. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Nesse período todo que minha mãe ficou lá no hospital, eu tava meio que anestesiada, sabe? Eu não tava, assim, conseguindo assimilar muita coisa. Eu não sei se é porque eu não via a minha mãe, eu não sei explicar. Não tava. O que vinha aqui não tava aqui. O que tava aqui não vinha aqui. Eu nem chorar eu conseguia direito. Aí, no domingo, eu fiquei inquieta. O tempo inteiro inquieta aqui em casa. E quando foi umas 2h30, o médico ligou e falou que o quadro dela tinha evoluído de novo. A febre dela não tinha baixado e que tinha saído o resultado da tomografia. E que o AVC, e que realmente ela tinha tido outro AVC e que teve um comprometimento importante no cérebro dela e que ele já tinha tentado fazer com que ela interagisse com ele e ele não estava conseguindo. Ele ainda me perguntou uma forma, algum nome, alguma coisa para poder chamar a atenção dela, e eu falei com ele algumas coisas. Ele tentou, falou que não tinha conseguido a atenção dela. Creio eu que nesse momento a minha mãe entregou. Ela se entregou. E eu falei, por favor, deixa eu ver a minha mãe. Ele falou, não posso. Todos os testes que ela fez deu negativo. Todos os testes de Covid que ela fez deu negativo. Eu falei, ela não tem o Covid, então, por favor, deixa eu ver minha mãe. Ele falou, não posso. Não posso, não depende de mim, é protocolo do hospital. Eu falei, mas então deixa eu ver ela por vídeo. Ele falou, também não posso, hoje eu não posso. Ela tá no CTI. Aí tudo fez sentido pra mim. Eu falei, eu tô perdendo a minha mãe. Só que aqui não estava ligado aqui. Passei o boletim para os meus irmãos e tal. E quando foi isso que eles ligaram, eram as 2h30 da tarde. Quando foi 4h da tarde, eu estava sentada na minha sala. Eu senti um cheiro da minha mãe. Mas um cheiro tão forte da minha mãe. Não era de perfume, não era de sabonete, não era do talco que a gente passava nela, não era de amaciante de roupa, não era, é o cheiro dela. É um cheiro que só eu tinha, só eu sentia nela. E aquele cheiro ficou entranhado em mim durante mais ou menos 1 hora. Só sei que eu andei essa casa toda e por resto não aguentei. Eu falei, eu vou na minha vizinha. Atravessei a rua, fui na minha vizinha, chorei muito com ela. Porque nesse momento, creio eu, que Deus permitiu de sentir o cheiro dela, de sentir tudo, para eu me despedir do cheiro dela, despedir dela. E quando foi umas 6 e pouca,
ligaram do hospital me pedindo para ir lá, que a médica precisava conversar comigo, que era para eu levar um documento dela e o comprovante de endereço. Falei, tudo bem, eu levo. Eu fui. Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu acho que eu tava lesada das ideias, porque eu não assimilei. E o meu esposo já olhou pra mim e já olhou pra minha filha e falou, vai, nós vamos pro hospital. Eu falei, não precisa, eu vou. Ele falou, não, eu vou. Ele falou, liga pros seus irmãos. Eu falei, mas pra quê? Eu só vou lá levar um documento. Eu vou lá só pra levar um documento. Por certo, eles vão transferir minha mãe de setor, de ala. Ué, normal isso. Pra quê que eu vou alarmar todo mundo? Ele falou, não, Sandra, liga. Eu falei assim, pra quê, gente? Que eu vou lá rapidinho e faço. E aí, só que aí, eu falei assim, você quer saber? Eu vou vestir uma roupa pra eu poder já ficar no hospital. Porque se ela for transferida para um quarto ou transferida de hospital ou sei lá o que, eu já vou preparada pra ficar com ela. Quando eu cheguei lá, aí minha irmã foi, aí passamos na casa da minha irmã e a minha irmã já tinha noção, assim. Eu fui a única que não tive. Eu falei, ó, ninguém vai conseguir tirar a minha paz enquanto eu não chegar no hospital e saber de verdade o que está acontecendo. Ninguém vai conseguir tirar a minha paz. Tá, cheguei lá, a médica veio, me apresentei para ela. Ela perguntou quem eram as pessoas que estavam comigo, eu expliquei. Ela me perguntou, Sandra, o médico te passou o boletim hoje, não passou? O doutor Gabriel? Eu falei, passou. O que ele disse? Eu expliquei pra ela. Aí quando eu olhei pra minha irmã, eu falei assim, Liane, o que mais que o médico disse? Ela falou assim, doutora, aqui, vocês têm tudo aí. Vocês têm todo o prontuário, tudo. Por que você quer saber o que o outro médico falou com a gente? A minha mãe morreu? Aí eu falei assim, quase que eu dei um coro na minha irmã, sabe? Eu falei assim, mas o que ela tá perguntando pra médica? Aí a médica foi, ela de máscara, a médica de máscara e de touca. As pessoas ficam distantes, não sei explicar. Eu acho muito difícil até pros médicos darem esse tipo de notícia pra gente. Apesar de que, de um tempo pra cá, eles têm dado bastante notícias desse tipo, né? Aí ela falou assim, então. Aí quando ela falou, então, aí eu parei pra analisar, né? Eu parei assim. E ela falou assim, olha, a dona Sônia, ela teve um AVC importante, a tomografia mostrou. E eu fui. E aí nós fizemos 2 tomografias e a dona Sônia hoje ela deu mais 2 AVCs. Eu falei, é mesmo? Ela falou, E aí assim, foi um pouco complicado. Aí a minha irmã, doutora, a minha mãe morreu? Ela foi, só falou assim, baixou o olho e falou assim, eu sinto muito. Não tinha chão, não tinha cor, não tinha ar, não tinha palavra. Dentro de mim, o meu coração fez um silêncio sepulcral, enquanto a minha mente, um barulho ensurdecedor. Nunca na minha vida eu achei que eu ia conhecer esse sentimento. Doutora, a senhora está falando da minha mãe.
Eu ainda falei com ela assim: você está falando da minha gostosa? Ela falou: eu sei. Eu falei: não, você não sabe. Eu gritei, até eu conseguir. Enquanto eu tinha força, enquanto eu tinha. E a médica ficou esperando. Minha irmã saiu, foi gritar pro outro lado. Eu só lembro de uma coisa: eu cravei o meu joelho no chão, levantei os meus braços e agradeci a Deus por tudo que ela foi. E falei com Deus: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, mas agora eu preciso que o Senhor me carregue no colo. E eles me falaram que eu fiquei em estado de choque, porque eu comecei a andar no estacionamento, sabe? Eu não parava de andar. E eu pedi: eu quero ver a minha mãe, me deixa ver a minha mãe, eu quero ver a minha mãe. Pediu meu documento e falou assim: eu preciso que alguém de vocês reconheça o corpo. Uma outra médica veio com o telefone para poder me mostrar a foto dela. Eu não tenho dormido desde então. Foi a pior foto que eu vi em toda a minha vida. Foi a foto da minha mãe. Daquele jeito. Aí eu só sei que os meus outros irmãos chegaram. E aí eu fiquei andando, dando voltas e voltas e voltas no estacionamento. Dei quantas voltas eu quis. E aí restava contar pro meu pai. Ele desconfiou. O meu irmão estava com o meu irmão mais velho nesse dia, que era que foi no domingo. O meu irmão mais velho que ia passar a noite lá. Aí um cunhado meu foi buscar o meu irmão para ir pro hospital. E nisso a minha tia foi ficar com meu pai, mais o meu tio. E minha cunhada, esposa do meu irmão, foi ficar lá também. Aí meu pai matou a charada, né? Aí meu pai... até agora, eu não consegui saber quem contou pro meu pai, como que contou, como que confirmou para ele. E enquanto eu andava no estacionamento daquele hospital, eu lembro que uma profissional, eu não sei de que área, não sei se é uma psicóloga, eu creio eu que sim. Ela, no que eu dava as voltas, ela parou, ela simplesmente chegou na minha frente. Eu falei: você me dá licença? Ela falou: me ouve. Eu falei com ela: se a minha mãe morreu. Ela falou: eu sei. Eu falei: você quer que eu te escute falar o quê? Ela falou: você precisa tomar uma água, você precisa sentar. Você está em estado de choque. Eu falei: não, doutora, eu não estou em estado de choque. Eu estou em estado de pânico. Ela conversou comigo. Ela falou: você precisa se concentrar, porque tem muita coisa para acontecer. E eu vou te dar um conselho. Eu falei: qual? Ela disse para mim: aproveita todos os momentos, até a hora do sepultamento. Na conclusão de tudo, eu voltei para onde a médica estava e ela foi terminar de me contar que a minha mãe, ela teve mais 2 AVCs muito graves, e que no segundo AVC, no segundo e último, daquele dia, do domingo, ela teve uma parada cardiorrespiratória e eles tentaram ressuscitá-la por 23 minutos, tentaram entubar, mas eles não sabem, ela não sabia o porquê de não ter conseguido entubar a minha mãe. E desde então, Deus tem me carregado no colo.
Se ela tivesse voltado, né? Os médicos já tinham falado que ela ia fazer o uso de sonda alimentar e ela ia fazer o uso de oxigênio. Eu vou falar com vocês uma coisa. Eu não paro de agradecer a Deus. Não paro. Eu não perguntei a Deus o porquê. Eu não perguntei a Deus pra quê. Eu não fiz nenhum tipo de pergunta pra Deus. Eu só agradeci por tudo. Minha mãe, ela não passou falta de nada. A minha mãe, ela não ficou sozinha. Por mais que, a princípio, eu estava me culpando porque eu prometi para ela que ela nunca ficaria sozinha. Mas ela ficou no hospital. Foi a única coisa que eu questionei a Deus foi isso. Eu falei, Senhor, ela não podia ter ficado sozinha. Eu prometi para ela não ficar sozinha. Mas dentro do meu coração eu entendi a resposta. É porque Deus estava fazendo uma obra para que a partida dela fosse menos terrível do que foi. Porque eu acho que se a gente estivesse com ela, a gente poderia ter, sei lá, eu não sei explicar. Eu acho que o nosso sofrimento seria maior, ou dela também. E desde então, gente, eu não tenho olhado para lugar nenhum. Eu não tenho tido nada. Até então, todas as pessoas eu vi no velório dela tanta gente, e ainda teve, por ser no município de Contagem, na cidade de Contagem, o velório é 1 hora só, mesmo isso porque não é Covid, né? Porque se fosse Covid não teria nem 1 hora. Eu gritei o que eu tinha que gritar, grito ainda. O erro da minha mãe, o sepultamento foi na segunda-feira. Na terça-feira eu tinha consulta marcada com a psicóloga. Nós conversamos muito. Eu disse para ela, eu digo para todo mundo, eu disse para todas as pessoas que vieram na minha casa me visitar, para todas as pessoas que mandaram mensagem. Eu só agradeço a Deus. Eu só agradeço. Tem dia que é pior do que o outro. Nenhum deles até agora foi menos difícil. Mas, às vezes, um é menos pior. Um dia é menos pior do que o outro pior. E por aí vai. A minha mãe partiu. A minha delícia, a minha cremosa, a minha cineminha, a minha flor, ela foi embora. O que me conforta demais é que eu ponho a minha cabeça no travesseiro e eu sinto paz. Porque ela, no período que ela teve o Alzheimer, foram muitas fases, nenhuma mais difícil ou menos difícil do que a outra, todas elas teve seu grau de dificuldade, e eu tô muito acabada, eu tô sem saber como caminhar, mas Deus tem tido misericórdia e Ele continuará tendo. Eu estou de luto. Tá vendo como escureceu? É assim que eu tô me sentindo. É assim. Não tenho dormido.
não tenho alimentado direito, isso já vem de dias. Às vezes eu não quero conversar, às vezes me dá vontade louca de conversar. Estou sendo uma pessoa difícil de lidar. Eu sei, eu tenho consciência disso. Ao mesmo tempo que eu estou no auge do meu nervo, eu fico abestada, eu fico bobalhada. Uma médica me disse que é para eu viver intensamente todas as fases do luto. Vou sair daqui, tá, gente? Que aqui tá escuro já. Hoje, o que eu tenho para falar para vocês é isso. O meu coração está de luto. E eu tô pensando o que eu vou fazer. Tô pensando tudo. Não sei não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei do agora. O agora eu queria vir cá conversar com vocês a respeito. Porque eu prometi que eu voltava e eu demorei demais para voltar. Mas eu acho que eu estou falando com vocês no meu tempo. No tempo que eu estou conseguindo. Porque antes eu não conseguia. Só de eu imaginar, de eu contar isso em voz alta para vocês, eu já não tolerava. Então, eu creio que já é até um avançozinho. Foi um passo, um meio passo que eu dei agora, que foi vir aqui contar para vocês. Não tem importância de estar com a cara inchada, o cabelo desgrenhado, sabe? Da luz não tá boa, porque agora eu creio que vai ser assim. Se eu continuar com o canal, vai ser assim. Eu vou gravar do jeitinho que eu tiver, porque muita coisa para mim perdeu importância. E eu tô vendo a vida agora com um pouco. Eu já via a vida com simplicidade, mas agora eu tô vendo com mais simplicidade ainda. Eu não tô vendo mais graça em muita coisa. Eu só quero o meu cantinho. Eu só quero as pessoas que me querem bem. Eu estou tentando me manter de pé, sabe? Eu conto com um povo maravilhoso, que é o pessoal do Hospital das Clínicas, a Doroteia, o pessoal do grupo Mais Vida do Hospital das Clínicas, onde minha mãe fez tratamento, onde meu pai continua o tratamento. As minhas amigas, aquelas que eu tô vendo agora que são amigas. Eu tô vendo agora que são amigas mesmo, sabe? Poxa vida, agora eu tô vendo que são amigas mesmo. Parece que Deus vai desnudando assim, ó. Vai tirando as escamas dos olhos da gente. Por isso que eu tenho muito para agradecer a Deus. Muito. Agora vai ser assim. Se eu tiver que fazer um vídeo, não vou preocupar se eu tô arrumada, se eu não tô. Se eu tô com a cara inchada de chorar, se eu não tô. Sabe? Eu quero passar para vocês coisas relevantes, coisas que vão ajudar. Não quero ficar contando potoca aqui, não quero ficar contando, porque, enfim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Se não for para fazer diferença para melhor na vida das pessoas, então que eu não faça nada, que eu nem entre na vida dessas pessoas. Então, é isso também. Se eu continuar com o canal, é para fazer mais, é para eu tentar fazer mais. Eu peço para vocês interagirem, para eu poder ver se eu tô no caminho certo, se eu tenho realmente que cancelar isso tudo, se eu tento ajudar as pessoas de outra forma, porque eu não posso guardar o que eu aprendi tanto com a minha mãe e tudo que eu aprendi com essas pessoas que estavam tão presentes na nossa vida, na minha vida, lá do Hospital das Clínicas, da equipe da Doroteia, toda a equipe multidisciplinar, das minhas amigas enfermeiras, das minhas amigas que arregaçaram as mangas e Sandra, estamos aqui,
eu preciso fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa de boa na vida dessas pessoas. Se não for para fazer isso, então que eu não faça nada, que eu não atrapalhe também. Então até isso deixa aqui também no comentário. Eu continuo ou eu paro? O que vocês querem o que vocês acham que eu devo mostrar? Porque agora eu não tenho a minha mãe para mostrar. Eu não tenho minha mãe para mostrar para vocês. O canal foi feito para ela, por ela, para tentar, sabe, mostrar para vocês os cuidados. Tenho meu pai, mas meu pai ele não gosta muito de aparecer assim. Me ajuda com essa decisão. Eu conto com vocês aí. Deus está me carregando no colo. Eu tenho certeza. Se não fosse isso, eu não teria a menor condição de estar aqui agora. Não teria. A minha mãe deu trabalho, mas a minha mãe deu um trabalho gostoso. Depois, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, quem entrou aqui no canal pela primeira vez, procura alguns vídeos lá atrás, que vocês vão entender quem era minha mãe, a gostosura que ela era, tá? Desculpa a demora, mas eu tinha que esperar eu estar preparada para isso. Não estou tão preparada não, mas eu acho que eu consegui passar para vocês. Então é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fiquem com Deus.